Aula de desenho número 9. Vamos falar hoje sobre cabelos. Ele vai ter um comportamento de mechas. Ele se agrupa fio a fio, né? Ele tem vários fios que vão se agrupando e eles formam uma mecha. Entendeu? Você nunca vai desenhar um personagem e fazer o cabelo dele fio a fio. Porque se você fizer assim, ó, o cabelo dele vai ficar muito feio. A gente não desenha fio a fio, você não enxerga fio a fio, entendeu? Então a gente enxerga o quê? Mechas, conjunto, agrupamento, né, dos fios. Então quando a gente for desenhar nosso personagem, a gente vai ter mechas, entendeu? E a gente vai causar a ilusão de que, de que existem fios. Mas na verdade a gente está desenhando mechas, tá bom? E um jeito bem legal da gente entender essas mechas são aquelas fitas de cetim, sabe? Eu tô aqui com esses dois exemplos aqui de fitas de cetim, que podem ajudar a gente a entender como que funciona o agrupamento do cabelo. O cabelo, por muitas das vezes, ele vai se agrupar e dar voltas em si mesmo, sabe? Do mesmo jeito que essa fita está fazendo aqui. Então você observa que aqui você vê a parte de cima, ela dobra e aqui você já vê a parte de baixo, né? Ela dobra de novo, você vê a parte de cima e de novo e de novo e assim por diante, né? Então é um bom jeito de você entender como que o cabelo funciona. Quando você for desenhar cabelo, você precisa entender ele como se fosse cada mecha uma fita de cetim. Então, primeira coisa que a gente vai fazer de exercício é exatamente isso: desenhar essas duas fitas de cetim que estão aqui na tela. Eu vou dar um zoom em cada um aqui e vocês podem pausar o vídeo para desenhar. Depois eu vou desenhar em processo acelerado para vocês verem. Primeira fita. Segunda fita. Beleza? Agora eu vou acelerar o vídeo e vocês vão ver o processo acelerado do meu desenho da fita de cetim. Voltei. Esse aqui é o desenho que eu fiz para as fitas de cetim. Faz aí também do seu jeito, para, observa. Pode usar uma folha inteira para cada desenho, ou desenha um em cima, outro embaixo, né? Desenha um aqui, outro aqui, né? Pode fazer do jeito que você achar melhor no papel aí, tá? E agora a gente vai observar algumas coisas. As nossas mechas de cabelo, elas têm orientações, né? Então, ou seja, quando a gente for desenhar elas, a gente tem que saber se ela está indo para frente, para trás, se ela está indo para cima, né? Então a gente consegue observar isso nessas fitas de cetim. Observa que aqui, ó, a gente vê que ela está indo para cima e depois ela tem um caimento. Então ela desce, ela dobra em si mesmo, ela cai. Depois ela sobe de novo e é muito fácil perceber essas orientações olhando aqui as dobras da nossa fita de cetim, né? A gente pode até mesmo pegar aqui e fazer, se a gente quiser dar um pouco mais da sensação de sobreposição, ó, fazer aqui algumas achuras, ó, por exemplo, a gente vai conseguir já mostrar que qual parte está se sobrepondo a qual parte, né? Então, a gente, a gente consegue observar e estudar a orientação aqui e a sobreposição dessas fitas de cetim. Por isso que é importante a gente fazer esse estudo dessa fita, entendeu? Entender como é que ela funciona, porque na hora que a gente for desenhar as mechas vai ser do mesmo jeito. Você até consegue imaginar isso aqui como se fosse um cabelo já, tá? Se você conseguir começar a puxar umas linhas assim, ó, por exemplo, você já pode dizer que isso aqui é um cabelo, ó. Igual eu falei, você não vai desenhar fio a fio, né? Você vai dar a ilusão de que você está mostrando fio a fio. Então, é umas linhas. Em vez de você fazer isso aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer isso aqui, ó. Pega uma linha, para ela na metade, termina ela lá no final, aí a outra ela vem mais um pouquinho, entendeu? Você está dando a sensação de uma continuidade de linhas que não existe, que não é fazer isso aqui, né? Preencher de linha. Então, essa sensação de linhas já vai dar uma sensação de volume de cabelo. Pessoal, fiz esse rascunho aqui dessa elfinha, carequinha, pra gente colocar cabelo nela, tá? Se você quiser fazer aí um desenho de um rosto, seguindo a nossa aula de rosto que a gente fez, pode fazer também aí. E isso vai ser o exercício também, né?
Você fazer o cabelo no seu próprio boneco. Então você vai ter que desenhar seu personagem do jeito que você quiser. Se você quiser desenhar esse personagem aqui também, fica à vontade. O importante é a gente seguir aqui um pouco. Seguir o tutorial, tá? Eu vou diminuir a opacidade da minha camada. Você aí pode passar aquela borracha limpa tipo, né, para poder dar uma clareada no seu rascunho. Eu fiz também com a cor azul para ficar destacado aqui, mais fácil para vocês visualizarem no vídeo, mas pode ser de lápis preto. Então, primeira coisa, duas coisas que a gente precisa entender na hora de construir o nosso cabelo. A gente precisa entender que o nosso rosto tem uma linha chamada linha do cabelo. Você vai observar isso principalmente em homens que cortam o cabelo bem baixinho, né? Que vai fazer essa linha aqui em cima, que é a linha onde marca da onde começa o cabelo. Isso é uma marcação importante para a gente saber aonde que vai ser a testa do nosso personagem. Para a gente não começar um cabelo que começa daqui ou um que passa. Entendeu? Então a gente tem que ter esses cuidados. Então assim, se você quiser fazer essa linha bem clarinha mesmo, só uma marcaçãozinha, pode fazer. Para você saber onde está a linha do cabelo. Se você não quiser desenhar essa linha do cabelo tão complexa assim, tão bem estruturada, você pode simplesmente fazer uma marcaçãozinha assim também, para você saber que você não pode passar o cabelo daqui. Quando você vai adquirir experiência, isso vai ficando mais intuitivo. No começo, eu recomendo mesmo você vir aqui e fazer a linha do cabelo, sabe? Sem medo. Para você marcar onde é que vai ser o início do cabelo. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos desenhar ela aqui de cabelinho preso. Então, vamos desenhar aqui algumas mechas. Você tem que entender que aqui nesse nosso rascunho, que a gente faz aquele círculo, essa marcação aqui, ó, ela é a marcação da cabeça do personagem, do couro cabeludo. O cabelo, ele vai apresentar algum volume. Então, você não pode simplesmente vir aqui e fazer o cabelo dela aqui, né? Desse tamanho aqui, entendeu? Porque, assim, ela seria careca, né? Tem que ter um espaço pequeno ou grande, da altura que você quiser, dependendo do volume que o cabelo do personagem tiver, mas tem que existir um espaço da onde está o couro cabeludo até onde está a altura máxima da cabeleira, tá? Então, eu vou começar a fazer aqui algumas mechas, então lembrando que vai ser um pouco mais alto do que o couro cabeludo. Então, primeiro, eu disse que tinha duas coisas que a gente pode se atentar na hora de fazer o cabelo. A primeira é saber a linha do cabelo, que é essa linha aqui que a gente fez, né? Segunda coisa que a gente precisa saber é que o cabelo ele vai apresentar alguns pontos de tensão ou ponto de distribuição, né? Então, por exemplo, se o seu personagem for ter uma franjinha, por exemplo, então a franjinha vai se originar de um ponto que vai cair o cabelo através daquela parte. Então é dali que a gente vai desenhar as mechas e depois para trás, né, o cabelo vai seguir a partir desse meio aqui também, né? Tipo, não sei se vocês conseguiram entender. Mas vai depender muito. No caso, a gente também vai ter que, igual eu falei, esse ponto de tensão vai ser no caso se o personagem for usar uma franja. Se for usar um cabelo repartido, o ponto de tensão não vai ser exatamente um ponto, né? Vai ser um corte. Então o cabelo vai cair para cá, por exemplo, né? E depois para cá. Então tem esse corte aqui que é o ponto de tensão de onde todas as linhas vão ser distribuídas. Então você tem sempre que pensar, todas as mechas, né, vão se originar desse ponto de tensão, seja lá se ele for um ponto mesmo como se fosse uma franja ou um lugar onde o cabelo está preso, ou essa repartição do cabelo, tá? Tendo essas coisas em mente, vamos começar a fazer as nossas mechas. Vamos começar, vou fazer ela com a franjinha e o cabelo preso. Depois a gente pode fazer outros exemplos, tá bom? Então vamos lá, mechas. Lembre-se das mechas. O meu cabelo vai ser uma franjinha, então ele vai ser distribuído mais ou menos a partir daqui, tá bom? Primeira fitinha fiz aqui, vamos fazer outra saindo para cá. Lembre-se da altura do cabelo, então você não pode fazer isso aqui, ó, deixar esse espaço aqui, tá? É a linha do cabelo, então vai ter cabelo aqui, nessa parte aqui vai ter que ter cabelo sempre, então a outra pode começar daqui. Vamos fazer aqui um cabelinho que desce aqui para dentro do rosto dela. Presta atenção aqui na direção do cabelo. Essa mecha ela veio aqui, ela deu a volta nela mesma para ir para trás da cabeça dela. Então a gente vai ver o resto do cabelo aqui, né? Certo? Pessoal, fiz aqui esse cabelinho preso dela. E isso aqui é uma marcação apenas das mechas. Então, a gente vai fazer essa espécie de rascunho primeiro.
Depois a gente vai vir e vai fazer, vai melhorar um pouco esse cabelo. O que é o melhorar esse cabelo? Aqui eu desenhei só algumas mechas, então vamos agora fazer uma ilusão da continuidade do cabelo, igual eu tinha falado. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode puxar um pouco de linhas agora, mas lembre-se daquilo que eu falei, não é para fazer isso aqui, ó. Entendeu? Para encher de linha. Vamos fazer algumas linhas que vai apenas indicar a fluidez que esse cabelo tem, tá? Aqui em cima a gente pode fazer também, ó. Começou a ver que já deu uma melhoradinha? Já tá com um aspecto mais legal de cabelo aqui? Agora, outra coisa que a gente pode fazer é adicionar alguns fios que vão cair através do cabelo que a gente está vendo. Então, por exemplo, um fio pode sair daqui assim. Observa como que eu estou usando aquele movimento de fita para dar esse caimentinho aqui para o cabelo, para esses fios. Eu consigo deixar bem clara a direção que está indo esse fio, entendeu? Essa mecha, essa pequena mecha de cabelo. Consegue entender? E você vai ter o seu personagem com cabelo. Deu para entender mais ou menos como é que funcionam essas mechas? Eu vou fazer mais um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Nesse próximo exemplo aqui, vamos fazer aquele cabelo que lembra um pouco cabelo de anime, sabe? Aquele que sobe e aí ele desce, sim. Esse cabelo é interessante para a gente entender um pouco desse movimento de fita que o cabelo tem, né? Então, ó, ele vai subir aqui. Vamos fazer um cabelo um pouco mais cacheado para a gente conseguir realmente notar essa fita acontecendo, né? Então ele vai descer e vai dar algumas voltas. Vamos fazer ele mais ou menos assim. E aqui do mesmo jeito. Vamos fazer ele assim, que tal? Beleza, então aqui a gente vai ter a parte de dentro da fita que ela vai subir, né? E aqui, ó, o cabelo vai começar a fazer aquele movimento de onda. Tá vendo como que a fita ficou bem clara aqui nesse exemplo? Olha só, do lado direito aqui também. Pode até fazer a fitinha dobrar aqui para frente, igual a gente fez lá no estudo. A gente já entendeu no estudo das fitinhas como é que a gente vai fazer ela se dobrar para cada lado que ela vai se dobrar, né? Essa aqui dobrou para trás, a outra dobrou para frente. Tô fazendo assim para vocês verem o exemplo. Então, o resto do cabelo vai ter esse mesmo comportamento. Então, vai ter várias outras fitas que a gente vai desenhar e que vão se agrupar aqui. Agora, observa que eu não vou ficar desenhando todas as mechas perfeitamente. A gente vai ter que tomar um cuidado para que as mechas que sejam mais importantes para o volume do cabelo sejam as mais bem, as mais claras, né? As mais bem definidas. Né? Aqui atrás mesmo eu posso fazer uma massa só e algumas linhas, daquele jeito que a gente falou, para representar. Então aqui, ó, aqui eu puxei algumas linhas. Eu posso fazer linhas principalmente nas partes que ficam mais internas, né? Eu posso aumentar um pouco a grossura também dessa fita, né? Porque o cabelo vai ter algum volume, né? Então eu não preciso fazer a fita assim, né? Eu posso fazer a fita assim. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Onde é que eu estou querendo chegar? Aí, ó, adicionar alguma grossura para essas fitinhas, ó. O que eu estou querendo dizer é tipo isso aqui, ó. A gente iria fazer uma fita assim, ó. Certo? Mas em vez de fazer assim, a gente vai deixar alguma grossura aqui, ó.
nesses pontos, ó. Então, ó, a gente pode fazer isso também. A ideia da fita é a base, né? Então, deixou um pouco dessas grossuras assim, ó, a gente pode já dar um pouco dessa sensação aqui de cabelo. Entendeu? Aqui, então, é isso que eu tô fazendo. Tô deixando o cabelo um pouco mais grosso. E aí as mechas, né, mais grossas, a gente pode adicionar um pouco dessas linhas, ó, para dar essa sensação de cabelo. Lembra? Não é fazer linha a linha, tá? É algumas linhas que vão ajudar a entender o fio, que vai enganar, né, o olho da pessoa para que ela imagine um fio ali onde não tem fio. Até porque, igual eu falei, quando você olha para uma pessoa, você não vê os fios de cabelo dela, né? Você vê uma massa. A gente acha que está vendo fio porque a gente sabe que tem um fio lá. E logo a gente aceita, ah, aquilo lá é fio. Então a gente, quando vai desenhar, a gente não percebe que na verdade a gente está sendo enganado pelo nosso cérebro, né? A gente não está vendo fio. O nosso cérebro fala para a gente que é fio e a gente acredita. E na hora de desenhar a gente precisa saber dessas informações para conseguir fazer algo que fique convincente, certo? Beleza, agora a gente pode fazer igual a gente fez no outro, alguns fiozinhos menores que vão escapar, né? Algumas mechinhas menores que vão escapar desse volume principal. Então vamos lá, vou fazer aqui. Depois disso é só a gente finalizar o desenho. Mas olha aí, já dá para você ver como é que a gente fez aqui o nosso fio de cabelo. Conseguiu entender como é que funciona essa ideia de mechas? Pratica, pratica, desenha bastante lá as fitinhas, entenda o formato, tá? Vai te ajudar a fazer as mechas. Pessoal, vamos fazer aqui um cabelo de pessoas de pele negra que tem um cabelo bem enroladinho. Então, o que, que é esse cabelo bem enroladinho? Ele é basicamente você pegar aquela fitinha e dar várias voltinhas nela, tipo assim, ó. O cabelo crespo é como se fosse isso aqui, só que de maneira bem pequenininha mesmo, que até tá maior do que geralmente pode ser o cabelo, dependendo do quão enroladinho é, né, tão cacheadinho é. Mas é lógico que a gente não vai conseguir desenhar mecha por mecha fazendo todas essas voltinhas aí, senão a gente vai ficar a vida inteira desenhando. Nesse caso, o que a gente pode fazer que nem eu já tinha explicado antes, fazer uma simulação de como seria o cabelo dessa pessoa. Então a gente não precisa desenhar fio a fio e nesse caso tampouco tão pequenas mechas a mecha, né? Porque são muito pequenininhos. Então a gente vai usar uma outra ideia, que é a ideia de shape, né? De formato. Então a gente vai primeiramente partir de um formato. O que eu estava falando sobre fazer um shape, a gente primeiramente então vai decidir qual vai ser o formato do cabelo. Eu vou fazer aquele cabelo afro bem volumoso, tá? Que eu acho bem legal. Então eu vou definir aqui primeiro o formato desse cabelo. Então é um shape, isso aqui é o shape, né? Do inglês significa forma. E vamos fazer aqui também alguns cabelos que vão, como é que vai entrar aqui no rosto dela. Tá, esse aqui é o formato que eu quero para o cabelo. Então o que, que a gente vai fazer? Geralmente é bom sempre, como qualquer coisa, inclusive quando você for fazer todos os cabelos aqui, use alguma referência, tá? Desenhe cabelo de alguma pessoa, né? Vai te ajudar a entender melhor as mechas. Tenta ver as mechas desse jeito que eu expliquei no mundo real também, tá? Esse cabelo aqui ele é um pouco mais complicado porque ele vai demandar um pouco mais de paciência, né? Você vai ter que fazer algumas achuras. E achuras, você precisa praticar achura também, né? Para quem desenha no papel, principalmente, né? É algo que dá muito brilho pro desenho. Então, as achuras vão principalmente preencher as partes pretas e transições, né? Onde vai ser de preto para a parte clara. Então, ó, a gente vai vir aqui, ó. Pode pegar aí um lápis a sua preferência, né? De preferência, eu acho que um lápis 4B para cima. E você vai fazendo essas achurinhas assim, ó. Tô imaginando que tem uma luz vindo da direita aqui, né? Então, a parte de cá vai ficar escura. Se isso aqui fosse uma mecha, metade dela vai ficar escura da esquerda, né? E da direita, claro. Tá bom? Então, vamos lá.
Trabalhinho de paciência aqui. Em alguns lugares você pode até fazer aqui esse efeito de molinha. Você pode vir fazer assim, ó, que funciona também, tá? Tipo aqui onde ele vai cair um pouco no rosto, eu acho que fica bem legal fazer um pouco essa ideia. Como eu tô imaginando a luz que vem daqui, essa parte de cá vai ser bem mais escuro. Então vai ter alguns lugares que eu vou passar uma cor preta bem mais forte. Se você estiver fazendo isso aqui com caneta, uma arte final, né? Porque isso aqui meio que você vai fazer já direto na caneta, fazer ela de lá, a não ser que seu desenho vá ficar finalizado já no lápis, né? Aí você vai usar um lápis HB para preencher melhor de preto. Ou lápis HB não, um lápis 6B para que o preto fique melhor, né? Mas se você for fazer de caneta a arte final, então você vai usar aí um marcador, né, para pintar as partes de preto maiores, tá? Mas aqui eu vou já fazer uma parte bem maior de preto, porque essa parte aqui vai estar bem mais em sombra do que essa parte aqui, tá? Então, ficou assim o cabelo. Depois eu deixei em velocidade acelerada porque demora bastante. Então eu queria que vocês observassem uma coisa, como que está, como que ficou aqui os volumes, os formatos, as partes que eu coloquei bastante preto, entendeu? Essa área aqui, ó, tá bastante com cor chapada mesmo, né? Como vocês podem ver aqui. Essa área tá com cor chapada, aqui já tá em mais partes em branco. Então o que que eu tava fazendo? Eu vou fazer aqui do ladinho aqui uma massa, uma mecha, para vocês entenderem. Então eu tava vindo aqui, ó, eu imaginava uma mecha, que eu imaginava que ela ia fazer isso aqui, vou desenhar aqui duas mechas aqui, ó. É basicamente a mesma coisa. Eu imaginava onde que a mecha estava indo, por exemplo, desse formato assim, e aí eu imaginava que a luz estava vindo de uma certa direção. Então eu preenchia o lado que estava. Eu preenchia de preto o lado que estava contra a luz aqui, né? E o restante eu pegava mais fino aqui, ó, e ia fazendo aqui algumas voltinhas. E até ele fechar aqui, entendeu? É basicamente isso. Fazer umas achuras assim, entendeu? E aí você tem que ir construindo, ó. Vou construir uma outra aqui. Já estou imaginando outra mecha que está caindo aqui. Então, ó, vou preencher um pouco de preto aqui, algumas manchas. E aí a gente vai imaginando, ó. Mais outra aqui, entendeu? E assim a gente vai construindo, mechinha por mechinha, até sair o cabelo. É um trabalho assim, você vai ter que gastar algum tempo fazendo, tá? Não tem um jeito muito rápido assim não. Se você tiver no digital, existem alguns pacotes de brush que fazem isso aí pra você já, né? Mas você passa só o pincel assim, já sai o formato certinho. Mas no papel ou com a caneta, né? Ou até mesmo se você preferir fazer à mão, em vez de usar o brush para ter um cabelo mais único, né? Mas com mais personalidade, feito por você mesmo, assim. Então você vai ter que gastar um tempo mesmo. Mas esse aí é o resultado. Eu acho que fica bem bacana. A aula de hoje eu vou deixar ela já por aqui. Eu não vou mostrar todos os tipos de cabelo que é possível para o vídeo não ficar gigantesco também. Cabelo masculino é basicamente seguir essa fórmula, né? Se você estiver desenhando um personagem de mangá,
provavelmente o cabelo dele vai ser bem parecido com isso aqui, né? Só que sem o rabo de cavalo, né? Mas vai ter essa franjinha que você pode desenhar mais ou menos do jeito que você quiser. Se for um personagem masculino cabeludo, também você pode fazer assim. Ou se for um personagem masculino que tiver cabelo curto, simplesmente usa essa ideia das mechas, só que menor, né? É menor, né? Tipo, você vai fazer aqui algo mais curtinho pra ele, né? Algo meio assim, sabe? Tô aqui fazendo bem rapidão, só pra deixar aí uma ideia. Então fica o critério de vocês aí o exercício. Desenha no mínimo, igual eu fiz aqui, 3 rostos. Não precisa de ter o rosto, tá? Não precisa desenhar o olho, boca, aqui não. Você pode fazer só aqui o formato do rosto mesmo, sabe? E fazer o cabelo por cima, tá bom? O importante aqui é o estudo do cabelo. Então fica aí, desenhar 3 cabelos da sua preferência. Se quiser fazer os mesmos 3 que eu fiz, pausar o vídeo, observar, fica à vontade. Caso contrário, pode fazer aí também o que você quiser, tá? Então vou deixar essa aula por aqui. Bons estudos! A gente se vê na próxima.